Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos brinda com sua presença, com sua audiência, para você que está assistindo a gente ao vivo e a cores no YouTube, para você que está vendo a gente depois, para você que está escutando a gente, né, escutando o podcast da Cautiopédia, sejam todos muito bem-vindos. Um abraço forte a todos vocês, independentemente de como você chegou aqui, independentemente de como você está assistindo e ouvindo a gente. Vamos falar muito sobre mais uma rodada da Série A que chega ao fim, mas como agora a gente está nessa batida aí, nessa nova pegada de YouTube, é sempre bom, é sempre importante começar pedindo para você se inscrever no canal, para você deixar um likezinho aqui para gente, para você participar também no chat do YouTube, para você deixar comentários lá no Spotify. Tem também mais um pedido para você, na descrição aqui do vídeo a gente vai colocar também link para você participar do canal do WhatsApp também, para você ficar por dentro das notícias, né? Não precisa esperar a gente publicar alguma coisa no YouTube ou no podcast. Se você estiver no grupo do WhatsApp, você vai saber também com muito mais antecedência, né? Muito mais célere esse tipo de participação. Mas como eu falei, a gente vai falar hoje muito sobre a rodada da Série A. Chegou ao fim mais uma rodada e a Inter está com a mão na taça, não à toa aqui no YouTube, você que está assistindo a gente. O nome dessa transmissão é Contagem Regressiva para o título da Inter. É muito difícil imaginar que vai sair das mãos Nerazzurri esse título. O Parma fez um favorzão de tirar pontos do Napoli, ou o Napoli fez um favorzão de perder pontos para o Parma, aí vai de acordo com a sua perspectiva. O pessoal pode até achar que eu estou com a camisa do Parma para provocar o Caio, e eu já vou dizendo que não é. Porque essa é a minha camisa, a minha aquisição mais recente. Comprei essa camisa do Parma recentemente. Se você quiser comprar uma camisa do Parma ou qualquer outra camisa retrô, inclusive Cautiopédia Store, tá? Tem a loja da Cautiopédia também. Então, sinta-se à vontade para chegar lá também e aumentar o charme do seu closet, aumentar aí a versatilidade e a belezura dos seus outfits. Tem muita coisa bacana lá, tenho certeza que não só do Parma, mas tem muita coisa retrô, principalmente camisa retrô, né? As camisas retrôs eram muito bacanas. Eu sou suspeito que eu tô ficando velho, então eu começo a ver mais beleza nas coisas mais antigas. Talvez eu esteja errado, mas isso é um papo para outro dia, porque hoje, agora, vamos começar a falar sobre a 32ª rodada que chegou ao final. Mas sem ser mal educado, vou primeiro com Caio Bittencourt. Caio, já pode beijar a viúva, como diria Silvio Luiz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Eu acreditava que já desde a rodada anterior lá, desde a rodada do 5-2 na Roma, eu já acho que a Inter já era campeã e tudo mais. Talvez pelo que foi feito especialmente dessa segunda parte da temporada, em que a Inter acabou ganhando os jogos contra as forças da parte de baixo da tabela, contra outros tipos de força. Se faltava um jogo grande, assim, acima de qualquer veio esse contra o Como, talvez um jogo para se lembrar com carinho do 21º título, porque a essa altura do campeonato é muito difícil pensar que a Inter vai perder 9 pontos em 6 jogos. Quer dizer, para perder o campeonato já de primeira, teria que ser 10 pontos, porque empatado daria jogo extra ainda por cima. Então, é muito difícil levar em conta. E no fim é o título que está se encaminhando para mais regular em um campeonato marcado pela irregularidade. Quase que o apresentador que vos fala esquece de tirar o mudo. Lutei para tirar o mudo, mas consegui. Nelson Oliveira, o Caio falou muito bem sobre regularidade aí, e faltava um pouco de brilho da Inter em jogos que pediam um pouco mais, né? Que pediam aquele plus, aquele algo diferente. Começou muito mal contra o Como, mas apareceu, né? Ou não, ou ainda está devendo, Nelson. Boa tarde, bom.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, eu fui olhar em retrospectiva e agora eu estou tendendo a discordar dessa ideia. Porque a gente está. Isso tá muito marcado porque a Inter ela vacilou contra a Juventus no primeiro turno, ela perdeu os dois jogos para o Milan e não venceu o Napoli, né? Empatou em casa e perdeu fora num jogo que ficou muito marcado por aquele pênalti marcado pelo Maurizio Mariani, que inclusive vai ser o único árbitro da Itália na Copa do Mundo, né? E aquilo ali meio que mexeu no jogo. Óbvio, isso a gente está falando em solo doméstico, né? Mas a Inter fez 4-0 no Como no primeiro turno, fez 4-3 agora, ganhou da Roma de 5-2, ganhou da Roma também no primeiro turno, ganhou da Atalanta no primeiro turno também, um jogo que dominou a Atalanta. Então, será que é tão assim? Eu acho que talvez não seja caso de. Eu acho que não lembro se falei aqui, também ganhou da Juventus, né, no segundo turno, naquele jogo polêmico. A questão é, a Inter talvez não tenha dominado alguns desses jogos e sofreu muitos gols neles, né? Nos jogos contra a Juventus, que acabaram se tornando jogos com muitos gols, né? Uma tendência curiosa, né? Se a gente pensar no histórico, né, desse confronto. E também tomou 3 gols do Napoli, né, no jogo do primeiro turno. Enfim, eu acho que acaba pesando por isso. Mas a Inter tem sido implacável, né, nos jogos menores. Então, eu acho que o que talvez tenha pesado um pouco nessa análise aí é a disparidade entre quão bem a Inter tem ido em jogos contra times menores e como ela tem oscilado em jogos maiores. Mas eu chamaria mais nesse momento eu chamaria mais de oscilação do que necessariamente de pecados assim nesses jogos maiores, né? Eu acho que também a gente espera muito, né? E aí a gente acaba colocando o sarrafo um pouco mais acima. Diante de um elenco tão bom, diante de um trabalho que pode até ser novo com o Kivu, mas é um trabalho, se você for puxar assim, essa base da Inter, ela vem de alguns anos, então você acaba esperando mais. Eu, pelo menos, acabo esperando mais da Inter. E acho que também tem um problema de memória recente, né? Que acaba contaminando um pouco, que a Inter não vinha tão bem assim, né? Tinha tido uma sequência ali contra Milan, contra Atalanta, contra Fiorentina, não estava legal. E acho que isso pode sim contaminar a minha análise, mas eu acho que o principal é essa questão da gente esperar sempre um pouco mais, né? Caio Bittencourt, o pessoal estava. Muito se fala sobre a ausência do Lautaro Martinez. Queria que você analisasse o setor de ataque não só pelo substituto direto dele, que é o Pio, né, o Pio Expósito, mas como é que o Thuram, né, se relaciona, como é que o Thuram sente a falta de um parceiro ou não, isso preocupa a Inter, ou a Inter, a gente tem que lembrar também que a Inter, esse foi um dos principais investimentos da Inter para essa temporada, né, dar mais nomes ao seu ataque, surtiu efeito, foi o suficiente, ou ainda é Lautaro e mais 10 e se o homem não jogar é um problema? É algo curioso porque na temporada passada, por diversos momentos, eu acreditei que o Thuram estava melhor que o Lautaro. Assim, em desempenho, em qualidade e tudo mais. Nessa temporada, em nenhum momento o Thuram pareceu estar melhor que o Lautaro. Isso diz muito sobre o desempenho do Lautaro e sobre o desempenho abaixo do Thuram. Agora, se tivemos um desempenho digno, um desempenho da qualidade que o Thuram tem, um desempenho que o Thuram, inclusive, trouxe um jogo que se vira para o intervalo 2-0 contra, se tornaria perigoso, viraria, cara, o que está acontecendo de novo? O que tá pegando nisso aí? Aí vira 2-1 com o gol que ele acha, tudo mais. E ajudou bastante no fim das contas. O desempenho do Thuram, né, nesse domingo acabou sendo o melhor dele na temporada de um jeito que não precisou tanto do Pio Expósito como em outras partidas. E isso que o Pio Expósito
tem feito uma temporada boa, levando-se em conta o fato dele não ser titular absoluto, dele ser um cara jovem e da inserção dele natural no sistema da Inter em todas essas situações. Mas do Thuram talvez se esperasse mais em um ponto da temporada para que não se dependesse tanto do Lautaro, mas ao mesmo tempo é uma química entre os dois que é difícil de tirar. Ao mesmo tempo, a gente pode ter um fator em conta em todos esses anos desde 2018. Desde 2017, 18, vamos lá, Não, a chegada do Lautaro foi 18, 19, errei. Se você pegar todos esses aí, todos os caras que foram parceiros dele pelo menos uma vez, seja Icardi, Dzeko, Lukaku, o Thuram, a própria agora o Expósito, no fim das contas, o elo em comum, a química que faz melhorar o parceiro e ele mesmo, é o Lautaro. É sempre o grande responsável, realmente. Quem joga com o Lautaro geralmente costuma se dar bem, né? É uma boa observação, Caio. Nelson, eu queria falar um pouco sobre o Como, porque é lógico que o Como faz uma temporada talvez além das expectativas, que o trabalho é bom, mas mais uma vez a gente vê um Como que sucumbiu, principalmente no seu setor defensivo, né? Os dois primeiros gols da Inter, falhas, né? Ou desatenções ali do Como. Você acha que o trabalho ele tem que ter um foco um pouco maior nisso aí? Ou o Fábricas ele vai continuar, ele prefere, isso é um risco calculado, digamos assim, isso é algo que faz parte do que ele imagina, faz parte do DNA que ele quer implementar no Como e faz parte da identidade que ele quer implementar? Ou você acha que o Fábricas tem que dar uma parada, uma refletida e falar assim, bom, às vezes dá para trocar tiro com esses times mais fortes, mas acho que eu vou precisar dar uma segurada e uma atenção maior no setor defensivo, porque é mais um jogo em que a gente tem a impressão que o Como começa muito bem, né? Mas esse setor defensivo ele dá uma rateada significativa, né, Nelson? Porque assim, eu acho que em termos de nomes, né, o setor defensivo do Como, ele é menos privilegiado do que outros, né? Mesmo assim, ainda tem a melhor defesa do campeonato, né? São 26 gols sofridos, contando já com esses 4 aí que levou da Inter, né? Se pensa, vamos pensar, né? Eu falei aqui que a Inter ganhou do Como também no primeiro turno por 4-0. Então, são 8 gols dos 26 que o Como levou, todos da Inter. Quase um terço. Exatamente. Então, e a Inter tem sido meio que a nêmesis, né, do Fábregas. Eu falei aqui na nossa última edição que o Fábregas não tinha vencido a Inter, e ainda não venceu, né, a Inter, nenhuma vez na sua carreira como treinador, e não tinha sequer o Como, né, que é o primeiro time de fato que o Fábregas comanda, não tinha feito nenhum gol na Inter. Então já tem pelo menos teve uma evolução aí, né, fez 3 gols na Inter, e é isso, eu acho que nesse jogo em especial, o Como se ressentiu muito de falhas individuais, né? Tanto o Kemp quanto o Van der Bremt falharam individualmente, né? Então, a Inter acabou pressionando esses dois jogadores, né? O Thuram, o primeiro gol, ele se antecipa ao Kemp, e no segundo o Kemp falha mesmo, né? Uma falha ali no gesto técnico, né? Um lançamento ali que ele não consegue cortar e tal. E aí depois tem a imposição ali da Inter no jogo aéreo, né? Tanto com o Dumfries já simplesmente atropelando o Van der Bremt no alto, depois o Akanji também vencendo o Kempf ali na bola aérea também, e o Dumfries aproveitando a sobra. Eu acho que é uma questão menos sistêmica e muito mais individual nesse caso aí. Enfim, acho que o Como está muito bem posicionado ainda, né? Apesar de ter perdido esse 4º lugar aí para a Juventus. E, assim, vamos combinar, né? Que mesmo com todo o investimento, o Como jogar a Champions League já seria algo muito fora do padrão. A gente já imaginava que o Como poderia competir por uma competição europeia, né? Por uma vaguinha e tal. Mas a gente, obviamente, via o Como atrás de outros clubes, né? A Fiorentina, da Atalanta,
Isso que eu não vou nem falar de Roma e Juventus, o Milan e Napoli, porque esses aí de partida já estavam mesmo à frente. A Atalanta tinha a questão Juric no início do campeonato, que fazia ela ir um pouco lá para baixo, mas a Fiorentina, por exemplo, se esperava mais da Fiorentina. Do Bolonha, por exemplo, o Bolonha também, né, que tinha vencido a Copa Itália, já com mais experiência ali, mais rodagem também internacional. A Lazio, por mais que não tivesse condições de contratar, né, no mercado, porque estava punida, né, por questões financeiras ali da própria internas ali da própria administração italiana, também já era um time mais rodado, né, com Sarri no comando. Então, o Como ele tinha que passar por algumas barreiras para poder competir. E, enfim, a gente vai poder discutir isso em um outro momento também, mas chegar à Champions League também seria muito favorável ao Como nesse momento, não só porque ele vai ganhar mais dinheiro, simplesmente assim, né, vai ganhar mais verbas, mas porque as verbas que ele vai ganhar por qualquer participação europeia vão impactar na questão do fair play financeiro. A gente tem que lembrar que o Como, por enquanto, ele não está sendo escrutinado por fair play financeiro, porque ele não está participando de competições europeias, mas a partir do momento que ele entrar nas competições europeias, ele vai passar por escrutínio da UEFA e vai precisar obedecer algumas regras ali para poder participar dessas competições. Então, como ele está investindo muito, vai precisar equilibrar os balanços. Então, tudo bem, o valor ali que ele vai ganhar por uma Champions League, por uma Liga Europa, isso vai entrar no balanço, mas ele vai precisar ter outros tipos de receitas, e por isso que se fala muito na reforma do estádio do Giuseppe Senigallia, para poder também ter mais uma fonte aí dessas receitas e tudo mais, para poder se adequar, né? E vamos combinar também que participar da Liga Europa vai fazer com que o projeto tenha que ser um pouco redesenhado, né? Seria melhor para o Como já entrar direto na Champions League, pensando nesse rearranjo que ele vai ter que ter em algum momento. Porque o Como vai jogar uma competição europeia em breve, a não ser que os irmãos Artono queiram se desfazer do clube antes, o que não parece estar no horizonte. Mas do jeito que o projeto está desenhado, ele vai jogar uma competição europeia já provavelmente na próxima temporada. Mas muito em breve vai chegar isso. E, enfim, isso aí precisa ser arrumado, né? É bem possível. E assim, nesse momento, a gente está gravando aqui dia 13 de abril, nesse momento eu estou muito curioso para saber como é que o Como vai encarar a semifinal da Copa Itália, né? Porque assim, não é agora, se eu não me engano, é na próxima semana só. Sem ser essa semana agora, dia 13, que está começando, só na outra semana já tem semifinal da Copa Itália. Tô muito curioso para saber isso, porque a cruz e a espada, né? Pô, será que força um pouquinho para tentar pegar um troféuzinho? Ou todo esse planejamento, toda essa arquitetura financeira que depende da competição europeia, e aí, como você falou, a Liga dos Campeões seria algo muito melhor. Será que vai fazer com que o Como dê uma tirada de pé na Copa? Eu tô bastante curioso. Vamos passar para Napoli e Parma, mas eu vou dar uma passada aqui pela galera antes. O Matheus Nogueira segue nos contando aqui sobre a epopeia. O Matheus participou na semana passada também falando do projeto dele, né? De jogando vários FIFAs assim com a Inter de Milão. Ele segue nesse projeto aí, compartilhando com a gente. E o Depré de Milão resume muito bem o que aconteceu como Inter de Milão. O Como ajudou e a Inter não perdoou. Basicamente foi isso. O Como ajudou o setor defensivo, mas individualmente alguns jogadores do Como, o Kampf, como o Nelson falou, principalmente, ajudou, e a Inter não perdoou. Como é bom ver o Dumfries bem, né, cara? Assim, eu nem sou torcedor da Inter, não, mas eu gosto de ver o Dumfries jogando e a imposição física dele, e ele invadindo a área e às vezes não toma conhecimento dos seus marcadores. Falando sobre Napoli e Parma, Caio Bittencourt, o Napoli, que era o principal concorrente aí, para alguns, não sei se para todo mundo, um dos principais concorrentes, derrapou. Eu vou só falar muito rapidinho sobre o gol do Strefezza. Cara, que batida bonita. Se você ainda não viu,
o gol do Parma contra o Napoli. Que finesse, que classe. Uma batida de raríssima velocidade, assim, um jogador comum não faria o que fez o Strefezza. Eu sou fã dele e foi uma belíssima batida. Porém, Caio Bittencourt, vamos focar um pouco no Napoli agora. Queria seu tostão de opinião sobre o quão frustrante se já é uma crônica, já era uma crônica de morte anunciada, se mesmo se o Napoli levasse um pouquinho mais, umas 2 ou 3 rodadas, no fim das contas ia ser isso mesmo. Se você acha que faz diferença ter sido tão cedo essa não vou dizer derretida, né? Derretida eu acho que é um termo para o Milan, mas essa caída do Napoli, você acha que faria alguma diferença em termos de projeto, em termos do que a torcida pensa, se a diferença fosse menor ou nem tanto? Eu acho que não faria grande diferença e acho até que o discurso de campeonato se complica a partir não desse jogo com o Parma, mas do outro, do 0-0 lá em janeiro, lá com essas condições, mas sobretudo numa ótica de que o Napoli não teve o tempo inteiro gente saudável. Não teve o tempo inteiro um De Bruyne, não teve o tempo inteiro um Lukaku, não teve um tempo inteiro um David Neres, que já está um tempão, vai ficar fora o resto da temporada, que não teve o tempo inteiro um Hackmani na defesa e tem que jogar com o Juan Jesus indo caçar o próprio companheiro para dar bote, se viu no gol do Parma também. A própria questão de goleiros já é uma questão irregular, então você tem alguns pontos em vista. E ainda assim, acredito que tem ainda algumas particularidades nessa história. A do jogo com o Parma em si, talvez seja o sinal de que, da maneira com que Conte está trabalhando, Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne não podem jogar juntos. É triste dizer, mas é muito difícil encaixar os 4 juntos, porque sempre parece que um atrapalha o outro nesse quesito. É bem verdade que o desempenho do Anguissa, desde que voltou de lesão, está muito abaixo. O desempenho do De Bruyne também, assim, não é que é uma grande coisa também. Se esperava um pouquinho mais, embora tenha-se outros fatores. E, querendo ou não, o Conte às vezes tenta estratégias de times sem um driblador, sem alguém que quebra uma defesa, sem alguém que vá resolver quando, de repente, o adversário vai ficar sob a parede. Várias vezes na entrevista pós-jogo, o Conte falou que o Carlos Cuesta, do Parma, ele mandou estacionar o ônibus e tudo mais. Tudo bem, não é uma tática incomum do Parma. Se você olha no campeonato do Parma, de certa forma, o time tem até lá suas dificuldades, inclusive até o segundo pior ataque do campeonato, porque se você for olhar, o Leite fez 21 gols, aí tem 3 empatados ali com 23 gols feitos no campeonato. Parma, Verona e Pisa. O Parma faz muito pouco gol, mas também, se você for olhar para o nível do Parma, toma pouco gol. 40 só, se você compara, por exemplo, a Fiorentina tomou muito mais, o Torino nem se fala, o Torino tá livrão lá, livre sem fazer nada, inclusive até vitória tranquila na medida do possível contra o Verona, e no fim das contas o Parma fica lá. Isso que o Parma, vale dizer, tem gente para jogar mais que isso, você tem caras importantes para jogar mais que isso. Dessa vez estava sem o Matteo Pellegrino, que é um dos caras bons desse Parma,
Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente fala do Arteta no Arsenal, que é um problema e tudo mais. O ex-auxiliar do Arteta, que é o Carlos Cuesta, no fim das contas, vai até pior. Então, assim, mas o Conte usou essa estratégia do mas tipo assim, eles estavam com ônibus, não sei o quê. Não é que o Napoli faça muitos gols também, time aberto. Cara, um exemplo de como são as coisas. Quantos jogos, vamos ver vamos para o chute aqui, quantos jogos o Napoli com Antônio Conte fez 4 gols ou mais, vamos lá, desde que ele chegou? 0. Na Série A, 1, que foi o 4-0 no Cagliari na temporada passada, tem um outro na Copa Itália, 5-0 no Palermo. Beleza, vamos lá, 2. Quantos, por exemplo, aí volta para 23, 24. Quantos, por exemplo, Rudi Garcia e Francesco Calzona tiveram 4 gols ou mais? 1 também. Não, na verdade, o Rudi Garcia teve 2. 2, que ele fez um no Lecce. Fantástico jogo que eu vi numa sala de cirurgia. Depois, qualquer dia eu conto essa história. E um contra a Udinese. E o do Calzona, ele fez 6 no Sassuolo. Então, assim, se você for olhar, é muito pouco. É um time que às vezes faz 1, 2 gols, no máximo 3 vai, estaciona, cansa. É um pragmatismo muitas vezes excessivo e que muitas vezes limita os próprios ataques do Napoli, limita o poder de ofensividade, porque é isso aí. Tem quem, por exemplo, já torce o nariz pro, sei lá, se sai o papo de seleção italiana, tem quem goste da ideia de trocar o Conte, tem quem não goste. Normal, o Conte é esse meu bem, meu mal. Ele é capaz de digamos assim, te recuperar do 10º lugar para fazer o seu time ser campeão, mas ao mesmo tempo tem as questões dele. E assim, nós sabemos que recuperar terra arrasada para ser campeão, mesmo jogando uma vez por semana, ao contrário do que iam pregar para o Milan nessa temporada, não é fácil. Não é coincidência que nesse século, com só campeonato e Copa e sem Copa Europeia, só ele ganhou campeonato assim, que foi com a Juve em 11-12 e Napoli 24-25. Então, assim, não é fácil nesse quesito. Porém, a questão dele ofensiva pesa muito. Pesa muito porque ele deixa de insistir em gente como Alisson Santos, que não vê titularidade dele se ninguém tiver quebrado, que ele insiste em gente como Politano e Spinazzola para ficar cruzando bola. É basicamente abre no Spinazzola, cruza. Abre no Spinazzola, cruza. Abre no Politano, cruza mal. Cruza na primeira altura, cruza para fora, chuta, sei lá, o jogo em Nápoles ele chuta em Salerno. Quer dizer, tem esses pontos. Tem o fator Højlund, que é sempre sujeito a tempestades, mas assim, como eu sempre disse no outro, em edições anteriores, centroavante que não faz gol com Conte, que não faz negócio, não faz nada no jogo, não colabora, figura de um Lautaro que ajuda sem fazer gol, não adianta, porque assim morre de fome na condição do Conte. E é isso. Não por coincidência, você vai olhar o número de gols ali, é relativamente baixo. Se você compara com a Juventus Spalletti, de desempenho às vezes melhor, e com como. Fica a sensação o tempo inteiro de que dá para fazer melhor que isso com os jogos. Ainda que você vá olhar as dificuldades e pense,
Será que dá para fazer melhor que isso? É o grande ponto de interrogação sobre o Napoli na temporada. Eu já vou começar por algo que você falou. Eu sou contra Conte na seleção italiana, tá? A não ser que tivesse sido um cenário parecido quando o Gattuso assumiu, que aquele tiro curto ali é beleza, mas para um trabalho de reformulação. Então, esse que é o X da questão. Por exemplo, agora saíram já nas notícias dessa segunda-feira que já temos 2 candidatos em vista. É tudo aquilo que a gente falou mesmo. Giancarlo Abete e o Giovanni Malagò lançado pelos clubes. Tem apoio do Marotta com a Inter, tem apoio do De Laurentiis com o Napoli e tudo mais. Se fala já que o Malagò queria o Allegri. Mas assim, como é que é o ponto? Como é que vai ser esse ponto? Esse início de coisa? Porque assim, o Allegri, a imagem do Allegri, principalmente após 2021, ficou uma coisa assim até complicada. E vamos discutir ela agora. Agorinha, como diria o outro. Morreu agorinha, o Milan. Inclusive, eu já vou fazer o contrário dessa vez, porque o Daniel Rodrigues estava falando do Milan aqui nos comentários, enquanto você estava falando do Napoli, então ele já deu alguns ganchos. Ele está falando que está preocupado com o Milan, está esquisito, perdeu o jogo facilmente. Também acho que tem muita coisa esquisita no Milan, mas eu acho que não tem como a gente não começar, Nelson, sem falar com Rafael Leão, a relação do Leão com a torcida do Milan, que já não é de hoje, mas acho que passa pela pior fase, né? A gente já vê críticas vindo da torcida do Milan pro Leão há algum tempo, desde a temporada passada, mas acho que é o momento mais crítico, né, nessa relação, né, Nelson? Né? Como tá dizendo aí no nosso GC, acabou a alegria, cadê o sorriso do Rafael Leão? Nunca mais vimos, né? Tá, sumiu, inclusive ele anda com tempo sobrando para bloquear as pessoas nas redes sociais, né? Inclusive os torcedores do próprio clube dele. O AC Milan Brasil, aí um abraço para a galera do AC Milan Brasil. Foi bloqueado pelo Rafael Leão no X. Então, eles sabem, né, que o Rafael Leão parece que é adepto da chamada Ego Search, né? Eu estava lá procurando o nome dele, não gostou de alguma coisa que o pessoal do AC Milan Brasil falou e meteu o bloco. Mas, enfim, acho que meteu o bloco e vai ser por pouco tempo, né? Que ele vai continuar sendo... vai poder continuar ouvindo críticas à torcida do Milan, porque eu, sinceramente, acho que ele não tem mais clima para ele ficar. Já tá com um pezinho fora do Milan já tem um tempo, e agora a situação azedou de vez. Rafael Leão, assim, sinceramente, minha opinião, acho que ele já bateu no teto dele. Acho que não tem mais para onde ir. O teto dele não é que seja baixo, mas a gente pensava num Rafael Leão ainda mais determinante, um cara ainda mais decisivo do que ele já é. Porque a temporada ruim dele, ele ainda é um dos caras que mais participam de gol do Milan, né? Tem 9 gols na Série A, enfim, o artilheiro, né, do Milan na Série A com esses 9 gols, né? Uma frente do Pulisic. E é uma temporada muito complicada para ele em termos de lesões, para o Pulisic também, né? Então, até por isso, eu acho um pouco de desculpa quando o Napoli fala que a gente ficou sem Anguissa, sem De Bruyne, sem não sei o quê. A Inter ficou sem Lautaro um tempo, ficou sem o Çalhanoğlu, sem o Dumfries. O Milan também, inclusive, isso foi um assunto até na Gazzetta dello Sport dessa semana, né? Como a briga pelo Scudetto foi muito baseada no fato de que os times passaram muito tempo com jogadores lesionados, né? Ou com problemas físicos e tal, que não puderam render o máximo. Acho que isso aconteceu com os 3, né? E o Rafael Leão é um desses exemplos, né? Então, o lance do Rafael Leão é que parece que ele não tá com a cabeça no Milan já há muito tempo, né? Já na temporada passada, toda a questão de ele ficar ali com o Theo Hernandes, né? Ficar muito, muito tempo ali querendo sair do jogo, muito meio à parte. Agora no jogo contra o Udinese mesmo, subiu a placa do camisa 10, ele achou que era ele que ia sair, já foi tirando a caneleira e saindo pela linha de fundo, na verdade era o Zaniolo que ia sair. Então, enfim, a gente chegou num ponto que Zaniolo é exemplo. Vai comparar o Zaniolo, que tem um cérebro cheio de minhoca,
em relação ao Aí Rafael Leão, acabou. É para fechar. o Rafael Leão tá com menos cabeça do que o Zaniolo. O Então, Zaniolo urinou num jogador da base faz pouco tempo. Faz pouco tempo ele se envolveu numa confusão porque ele mijou num garoto da base. Então, esse é o nível que o Rafael Leão tá chegando. pois é, enfim, saiu vaiado, o Rabiot ainda defendeu, né, o Rafael Leão, disse que não era para a torcida vaiar e tudo mais, que ele precisava ser apoiado. Assim, sinceramente, o Milan tá com um pouquinho, uma bombinha na mão aí, porque todo mundo que acompanha e quem contrata, os clubes, diretoria, empresário, tá todo mundo vendo o que está acontecendo com o Rafael Leão. Se o Rafael Leão fosse vendido 2 temporadas atrás, o Milan estava lucrando. Agora o Milan não vai lucrar o que deveria com o Rafael Leão. Não vai ter como fazer uma venda tão satisfatória. E eu acho que o clima para ele acabou. Alegre ficando ou não tem ali mais clima. Ele não parece ter a mínima motivação nem para jogar futebol. O Rafael Leão parece ser um cara que gosta muito de jogar fácil. Tá fácil para ele, ele joga na maior alegria, a coisa funciona bem, mas aí precisa voltar para marcar, não quer. Quer jogar na posição um pouquinho diferente da que ele joga, e ele jogou nessa temporada, até fez bem, né? O Alegre aproximou ele um pouco do ataque. Acho que é até por isso que ele tem esses números maiores, porque se ele jogasse na dele, tivesse jogado na dele, sempre estaria com números inferiores ao que ele tem hoje em dia. Não quer. Aí volta para marcar, não volta. Vai ser substituído, empurra o técnico. Aí fica difícil, cara. Você não está rendendo o mínimo aceitável para o seu futebol, acha ruim, vai bloquear a gente em rede social. Talvez ele rode uma IA aí para ver o que é que estão falando dele no YouTube e nos bloqueie também. Então, enfim, desculpa aí, Rafael Leão, mas a minha opinião é essa. E, enfim, já falam muito nele em Arábia Saudita. Não tem mais time de ponta na Europa atrás do Rafael Leão como tinha anteriormente. A gente ouvia sempre conversa ali de ele se transferir para outros clubes, né? Ali de ponta da Europa, o Milan segurando para não fazer isso e tal. Não tem mais essa conversa. Isso deve-se exclusivamente a ele mesmo. Posso falar um negócio para vocês? Existe um mundo, tá? Existe um mundo, uma linha do tempo. Se você gosta de multiversos, em que o Rafael Leão não jogará a Copa do Mundo com Portugal, hein? Eu vou largar essa bomba aqui. Existe um mundo. Agora, se é esse que a gente está aqui, se é esse universo, a gente vai ter que esperar mais 2 meses aí. Mas eu não acharia. Se você falasse isso para mim ano passado, eu acharia um absurdo sem tamanho. Falar que você tá muito louco. Se alguém chegasse para mim e falasse isso, né? Hoje em dia, eu acho que esse mundo. Acho que existem múltiplas linhas do tempo, né? Onde isso pode acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre a Roma, Caio Bittencourt, porque o Malen chegou aí, chegando. A gente começou a temporada, isso é muito curioso, né? A gente começa a temporada achando que a Roma tinha tudo menos aquele homem gol, né? A gente falando assim, pô, mas o Gasperini já deu aquela solidez legal, as alas estão funcionando bem, existe ali umas peças no setor ofensivo que até não fazem gol, mas trabalham muito bem, se movimentam bem, falta homem gol. Achou, né? A Roma achou esse homem gol. Não foi o Ferguson, não foi o Dovbyk, aparentemente é o Malen. Mas agora a Roma não tem muitas das coisas que a gente achou que ela tinha no começo da temporada. Por que a Roma não consegue ter tudo, Caio Bittencourt? E fala um pouquinho sobre o Malen também, que o homem merece. O Malen acabou sendo talvez já é de fato a melhor contratação da janela de inverno, mas efetivamente o Malen é talvez uma das melhores do campeonato em si, justamente porque ele encaixa muito bem com a ideia de jogo do Gasperini. É um homem em movimento, é um jogador que consegue concluir bem jogadas, como participar da criação delas, e, de certa forma, para esse sistema do Gasperini, é o cara talvez mais útil possível. Mas para essa questão da Roma, aí você tem talvez o não ter tudo da Roma possa ser o fator elenco, possa ser alguns outros fatores assim.
A gente esperava, por exemplo, um Dybala em condições melhores. No fim das contas, o Dybala... A gente não, que eu só espero o pior dele fisicamente. Fisicamente eu espero Não, sempre o pior. sim. Não, eu digo até tecnicamente, porque quando ele teve também não foi grande coisa. Uhum. Mesmo tecnicamente ele foi abaixo, não digo nem fisicamente. Esperava-se que algumas peças pudessem aparecer um pouco mais, alguns nomes pudessem ser um pouco mais constantes. É claro que também, e aí, para fazer uma birra importantíssima, o Cristante está 8 anos na Roma. Por coincidência, esses 8 anos é o que a Roma não vai para a Champions League. O Cristante é convocado desde 2017 para a seleção italiana. Desde então, a Itália nunca mais foi para a Copa. Prendam esse homem, pelo amor de Deus. Coincidência? Acho que sim. Prendam esse homem e joga a chave fora. Pois é, mas efetivamente, se você for olhar o desempenho dele é ok nesses jogos menores. O problema é ele em jogo grande, o problema é isso em outras condições. Eu acho até, inclusive, que um meio-campo mais fortificado, peças sejam um pouco mais fortes, seja justamente esse pedido do Gasperini, que está dando uma balançada no ambiente de Roma. Se falou muito de uma espécie de gelo entre o Ranieri e o Gasperini, até nesse negócio todo de repente trazer o Totti de volta para a direção. Quem sabe o Gasperini está um pouco incomodado, vai começar a pedir coisa. O pessoal fala, é aquilo que o Nelson falou outro dia. O pessoal fala que Conte é chato, que Allegri é chato, que Spalletti é chato, mas o Gasperini também. É que assim, que como a gente desacostuma, porque o Gasperini veio de um ambiente onde ele mandava prender e mandava soltar. Tipo, mesmo quando tinha os arranca-rabo... E batia também, né? Isso, mandava prender, soltar, bater, fazer tudo. E mesmo quando tinha arranca-rabo, no fim das contas, caía pro lado dele. Tipo, nas grandes rixas, brigas que o Gasperini teve, nenhuma ele perdeu. Então é esse que é o X da questão. Como é que vai ser o Gasperini num ambiente onde ele não domina nesse caso? E assim, levando-se em conta o desempenho, talvez em dado ponto eu esperasse um pouquinho mais da Roma em comparação com a Juventus. Mas ao mesmo tempo também tem um outro ponto. Será que com essa crescente da Juventus, ou até esses pontos de Roma e como a vaga do Milan não pode estar em risco? Ou até do Napoli, não sei. Cara, já pensou o Milan consegue essa façanha? Sobre o Malen, eu só queria acrescentar, e gostei dessa reflexão, cara. Eu confesso que o Milan, eu não tinha pensado nisso ainda não, tá? Milan fora da Liga dos Campeões. Se você levar em conta, pega assim, o Milan perdeu 3 dos últimos 4 jogos. A distância para a Juventus é o quê? 3 pontos. A distância para o Como? 5. Roma, você ainda vai 6. Não é uma distância assim que não se derreta rápido. Não é um 9, que, por exemplo, é o da Inter. Em 2 rodadas temos Milan e Juventus. Então, se o negócio chega nessa situação, eu só não lembro, é em San Siro ou é em... É em San Siro, sim. Ah, tá. Então já é outro ponto. Mas assim, é que o desempenho do Milan em alguns jogos recentes foi relativamente assustador. Assim, de 3 dessas 4 derrotas, vai. Contra a Lazio foi assustador. Napoli assim, vai. E contra o Udinese foi assustador. Eu acho que tem muito o fato de o Allegri ele ter jogado a toalha, né? Esses últimos 2 jogos aí. Quando ele joga a toalha, o Milan, por exemplo, nesse último jogo ele fez uma mudança tática, né? Ele atribuiu a derrota não a essa mudança,
mas ele saiu, né? Deixou a linha de 3 defensores, fez uma linha de 4, e o De Winter foi simplesmente tenebroso nessa linha de 4, né? Jogou muito mal. Enfim, Pavlovic também. Exatamente. E o Pavlovic, isso é bem observado, porque o Pavlovic ele já tinha tido dificuldades na temporada anterior, também por causa disso. Então, se nessa temporada, jogando na linha de 3, ele se tornou um dos melhores zagueiros do campeonato, na linha de 4 defensores ele já não foi tão bem. Agora, se a gente for pensar assim, se a vaga do Milan está em risco ou não, a Juventus tem uma tabela bem complicada, né, pela frente. O Milan, não que o Milan também não tenha jogos tão difíceis, né? Tem esse jogo contra a Juventus, tem o Sassuolo, que costuma dar uma aprontada, tem a Atalanta também. São os 3 jogos aí mais complicados dessa reta final do Milan, né? Já a Juventus tem Bolonha, tem Milan, tem Fiorentina e Torino. Tudo bem que o Torino, para ganhar da Juventus, é um parto, né? Nos últimos 30 anos, uma vez só, né? Então, mas é um jogo complicado, pode tirar ponto, né? Tem um empatezinho ali. E surreal, né? A gente vê um campeonato terminando com o Torino e Juventus, né? Que desrespeito com o Torino, né? Vamos ser sinceros aí, porque botar um clássico na última rodada é dizer que esse clássico já foi embora, né? O que o Torino já é desrespeitado na gestão Urbano Cairo já é um negócio. O Torino não se respeita, né? Não, o torcedor do Torino, o clube, etc., é o respeito, é uma camisa importante, etc. Mas o Urbano Cairo, por ele já teria virado filial, sei lá, da Juventus, filial da Inter. Não, do Milan, né? Que ele é torcedor do Milan. É por isso que a turma quer ver ele fora. Na prática, sim. A única emoção com o Toro ultimamente é quando ele apronta demais, faz, sei lá, resolve arriscar, tipo, igual com o Baroni, que não deu certo. Aí resolve ter um desempenho ruim de tomar goleada, e aí corre um risquinho de rebaixamento, aí chama alguém, tipo da Vessa, ele corrige as cagadas que o Cairo fez, e aí, nossa, tudo lindo, eu tô salvo, não sei o quê, eu vou botar o Torino numa capa da Gazeta de vez em quando e lindo. Tudo lindo, ele tudo salvo. Lindo. 11ª colocação. 12ª agora. Não, porque a 11ª é aquela zona Torino, né? Sim, a gente pode dizer troféu Torino. Antigamente o impedimento tinha com o Brasileirão o troféu Juventude, que era o 13º. A gente vai criar o troféu Torino. Só para alinhar ainda, né, a questão de clássicos na reta final do campeonato, a gente tem um home Lazio na penúltima rodada também, né? Eu acho, são certas coisas legal. Assim. É legal, mas assim, eu acho meio complicado você fazer clássicos a essa altura do campeonato, né? Eu acho que eles precisam acontecer um pouco antes. Até porque a penúltima e a última rodada costumam ser rodadas que você já coloca jogos ali simultâneos, né? Por questões de definição de campeonato. Então, eu sou meio contrário a isso acontecer. Então, já que a gente está falando de tabelas, né? A Roma tem uma tabela bem complicada mesmo. Pega a Atalanta, pega o Bolonha, pega a Fiorentina, pega o Parma fora, Lazio e depois pega o Verona, que já deve estar rebaixado, fora de casa. O Como não, o Como já tem uma tabela muito acessível. Então, se a gente for pensar ali em pontuação para a Champions League, né? Como pega o Sassuolo, que já está com a vida resolvida, o Genoa também com a vida resolvida. Aí tem o Napoli, que é o jogo mais difícil, Verona, que talvez já esteja rebaixado ali, Parma, que já deve estar salvo, e a Cremonese, que aí pode estar ainda ali lutando contra o rebaixamento. Só pega times ali da parte de baixo da tabela, com exceção do Napoli, né? Então, se a gente fosse colocar um favorito aí, talvez seja o Como, né? Para essa quarta vaga aí. Pelo menos por enquanto, mas como eu falei, a gente precisa ver como é que vai ser a relação do Como com a semifinal da Copa e assim, o que eles querem da vida, né? Só para arredondar também coisa que a gente estava falando antes, o Carlos Amaro, ou Amaro Carlos, ele fala que Rafael Leão, o João Félix 2.0. Aí eu acho que passou um pouquinho, acho que exagerou, porque o auge do Rafael Leão e o auge do João Félix não se compara, né? O Rafael Leão, nos dias bons dele, ele é muito melhor do que o João Félix, mas entendi o raciocínio. Eu acho que o João Félix, assim,
Ao longo da história, ele foi subestimado lá atrás no Atlético, mas depois disso largou de vez. O Rafael Leão é muito, 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 muito mais constante e tem muito mais lastro que o João Félix. E muito mais jogador também. Acho que assim, duas decepções. Né? Duas decepções. Não acho que assim, diferente. O Rafael Leão cumpriu de certa forma. Ele já está no fim de ciclo. Mas se você for parar para pensar, ainda prolongando esses casos assim, tanto o Milan quanto o Napoli nessa temporada, quando você contratou na temporada passada o Conte e o Milan nessa temporada o Allegri, querendo ou não, eles meio que prorrogaram ciclos que já estavam meio no fim, sabe? Tipo assim, jogadores que já estão com o pé fora, mas aí chega um cara assim desse, opa, tamo dentro. Uhum. Porque esse negócio não foi uma ideia, por exemplo, para seguir no assunto seguinte, Juventus. Juventus é Tudor e como é que é? E Mota, eles fizeram o possível para fazer faxina no vestiário a tal ponto que eles quebraram o vestiário. É aquela faxina que você vai, passa, o negócio quebra. Aí lá vem esse palete para consertar. E agora está consertando de uma forma bem sui generis, né? Porque o Openda não joga mais. Inclusive, no dia de hoje, ontem, na verdade, né, no domingo, com a derrota do Sassuolo, né, a Juventus garantiu aí seu lugar entre os 10 primeiros colocados e vai ser obrigada a contratar em definitivo o Openda, né? Então, que tem sido preterido para o Milik, que não jogava há praticamente 2 anos. Exatamente. O Milik jogou e o Openda não jogou. O Openda não joga 5 partidas. O Jonathan David também perdeu espaço. E o Spalletti está corrigindo isso, colocando o Bogá, que é um ponta de falso 9. Está dando certo. Inclusive, foi dele o gol na vitória sobre a Atalanta, né? Acionando a lei do ex. Mas que gol merda também, né? Falha generalizada ali da defesa da Atalanta. Pois é, mas o Bogá já vem bem, inclusive a gente até questionou, né, na semana passada o fato de ele ter sido eleito o jogador do mês, né, do último mês da Série A, mas enfim, tem feito seus gols, né, tá fazendo um gol atrás do outro, deve permanecer, inclusive, em Turim para a próxima temporada. Saiu uma matéria hoje na Gazeta, inclusive, falando que como o Spalletti tem utilizado poucos jogadores, né, nas últimas rodadas, que isso aí tem sido uma forma de seleção de quem ele quer que permaneça e quem não deve ficar, né? Então, chama atenção que essa questão sobre o Openda e sobre o David, principalmente, que foram duas contratações importantes que a Juventus fez e que dificilmente permanecem, né? Até podem ter mercado, né? Mas são jogadores que, se a gente for pensar ali também na ótica do Rafael Leão, perderam muita credibilidade, né, na temporada atual. Então, talvez não seja tão fácil assim para a Juventus encontrar um novo destino para eles, né? E o Vlahovic ainda tem a questão do Vlahovic, né? O Vlahovic não está jogando também porque se machucou, então deu uma congelada também na renovação do contrato dele, mas é um jogador que, segundo informações, o Spalletti gostaria de contar também. Temporada esquisitíssima do Vlahovic. Vai sair? Não, vai ficar. Ih, tá bem, agora tá mal, agora machucou. Assim, quantos altos e baixos, né? Acabei não conseguindo falar aqui, passar a informação do Malen. O Malen chegou a 10 gols na mesma quantidade de partidas que Gabriel Batistuta, pela Roma, né? Chegou a 10 gols em 12 jogos. Então, assim, nada mal. Muito, muito bom começo do Malen. Agora falta um pouquinho para ele se igualar, para ele ter a mesma importância que o Batistuta teve. Mas esse começo aí de alcançar 10 gols no mesmo número de partidas, muito bom. A gente acabou passando rápido pela Juventus aqui e eu queria muito que a gente conseguisse falar do Bolonha ainda, mas o César, o César Costa participa aqui com a gente, um abraço para o César, e também tem o Zegrova, né? O Zegrova, que é o famoso jogador Reels, ele atua 3 minutos. E não peça para ele fazer um gol nesses 3 minutos. Se você depender de um gol do Zegrova nesses 3 minutos, você vai ficar na mão. Os 3 minutos são exclusivamente de skills, tá? De highlight. E olhe lá. E olhe lá. Aquele com músicas tipo a da nossa vinhetinha ali, né? Ótimo, maravilha, tal. Festivo. Isso aí. Festiva, coisa que a Rai usaria, mas tudo bem. Mas não conte com ele. Muito bom pra vinheta, mas é isso aí. Mas eu queria muito falar do Bolonha, Caio e Nelson, porque
Também foi uma temporada difícil para o Bolonha, teve que tentar encorpar o elenco, começa contratando aparentemente muito bem, aí o Immobile tem uma lesão grave, não consegue embalar, o Santi Castro, muitos altos e baixos também, né? É um cara que eu particularmente acho confiável, mas essa política do italiano de sempre revezar, acho que um dos principais afetados é o Castro, é um cara que eu acho que precisa de um pouquinho mais de sequência, e o italiano não dá isso para ele, né? E, para finalizar, o Orsolini, rapaz, eu não tinha me dado conta, até ouvir algo na transmissão da vitória do Bolonha sobre o Lecce, o Orsolini não marcava há 14 rodadas. Eu vou tentar ser educado, mas que coisa, né? O Orsolini não marcava 14 rodadas. Chegou a ser, ali está sempre figurando entre os principais dribladores do campeonato, caiu muito em relação a isso. Mas queria que você falasse, começando por você, Caio, esse finalzinho de temporada sem como o Bolonha, apesar de tudo isso, ainda terminar a temporada de uma forma positiva. E mesmo não marcando 14 rodadas, é o artilheiro do time na temporada com 8 gols. Depois vem o Castro com 7. Isso explica muita coisa. Pois é, tem muito dessa irregularidade. E a virada de ano do Bolonha saiu muito irregular. Parece que o Bolonha sentiu até depois da Supercopa, que ganha da Inter, perde do Napoli na final, depois ali tem uma sequência ali de até o meio de fevereiro, que na prática ela só ganha do Verona, que assim, salvo um ou outro caso, é ponto bônus para todo mundo. E mesmo assim ela o Bolonha perdeu do Verona em casa. Então, no meio dessa situação, essas irregularidades, é o que pesa contra, às vezes, para a gente analisar o caso do Vincenzo italiano na temporada, mas, ao mesmo tempo, é curioso também que, mesmo nas janelas, agosto, janeiro, parece que a cada janela o Bolonha vai piorando. O nível de acerto de contratações parece que já não é o mesmo. O nível de coisas assim parece que está faltando alguma coisinha. Por exemplo, a negociação com a Juventus, que acabou mandando o João Mário para lá. O João Mário fez pouco no Bolonha até aqui. Quase poucas partidas, poucas atuações, fez um gol e tal, mas assim, é pouca coisa se comparado ao nível de acerto que você tem no Vitic, que tem um bom nome, já foi das passadas, um Odegaard que está passando, sei lá, o próprio Santi Castro, é outra pegada. Até por isso também que tem essa coisa do lidar com as Copas. Só que o 3-1 com o Aston Villa, à medida que foi o jogo, é um sentimento de que a vaca foi pro brejo. Você consegue imaginar, por exemplo, o Bolonha revertendo isso no Villa Park? Eles tendo que fazer 2, 3 gols, eu até confio. O problema é não tomar nenhum. Então é esse que é o ponto. O problema é os pontos defensivos que são problemáticos, essa irregularidade de desempenho. Então é isso que pesa a conta na hora da gente pensar num Bolonha com vaga europeia. Por isso que em um primeiro momento, se tudo dando certo, com algum dos contenders de Champions ganhando a Copa, eu acho que isso tende a espalhar mais para a Atalanta, que com o Palladino é mais sólida, mas que ainda paga as contas da era Juric. Bem feito. Nelson Oliveira, gostaria que você falasse também um pouquinho sobre o Bolonha, para a gente finalizar e fazer uma passagem relâmpago ali pela rabeira do campeonato, porque assim, tem 2 times que a gente já pode falar no pretérito, né? O Verona e o Pisa já foram, mas eu queria que você também falasse ali. Foi uma rodada, vamos usar a palavra curiosa, porque a Cremonese ganhou, o Genoa ganhou, o Parma conseguiu, né, pontuar, arrancou um pontinho ali. Então, assim,
Teve na última edição, a gente começava falando que do Genoa para baixo ninguém estava a salvo. Muita gente pontuou, né? Então eu queria que você falasse se mudou muita coisa ou se a briga é ali só por essa última vaga mesmo e como é que tá essa briga. Vou ser um pouco Zegrova das ideias aqui agora. E vou falar do Bolonha e do Atalanta juntos, né? Vou trazer só 2 dados aqui, né? Sobre o Bolonha, 12º melhor desempenho em casa, na Série A. Fora de casa, 4º melhor desempenho. Ou seja, toda a questão de irregularidade do Bolonha se passa por um desempenho muito ruim no Renato Dallara. E eu acho que essa talvez seja a esperança do Bolonha na Liga Europa, né? Porque vai jogar fora de casa. E em casa realmente não tem dado certo. Sobre a Atalanta, de fato, paga a questão Juric. A gente vai pensar aqui, a Atalanta tem o 3º melhor desempenho do retorno. Então, com o Palladino, isso que ela tem no primeiro turno, ela foi tá ali a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o 9º desempenho. E olha que o Palladino já melhorou isso aí, porque o Palladino pegou o time ali ainda no meio do primeiro turno, né? Então, com o Palladino no segundo turno, já tem um desempenho de Champions League. Então, se tivesse com o Palladino desde o início, poderia estar lutando. Na minha opinião, já não dá mais, porque tá ali a 7 pontos da Juventus, né? Então já fica mais difícil, pensando em se classificar para a Champions League. Assim como o Bolonha, também acho, pode ter voltado ali, pensando na Conference League, né? Tá a 5 pontos da Atalanta, que é a sétima colocada. Caso a gente tenha uma abertura de vaga ali, se algum time que ganhar a Champions League, a Copa Itália, já tiver classificado para uma competição europeia, né? Abre essa 7ª vaga ali para a Conference, mas acho também um pouco difícil, né? E sobre a parte de baixo da tabela, sinceramente, eu acho que do Cagliari para cima todo mundo já se salvou, né? O Cagliari tem hoje 6 pontos de vantagem em relação a Cremonese e Lecce, só que é um time muito mais sólido do que Cremonese e Lecce. E 6 pontos, se a gente for pensar em 6 pontos para times que pontuam muito pouco, é um certo... A gente pode pensar, são só 2 jogos, pô, mas você confia que Cremonese e Lecce vão ganhar 2 jogos de 6? Já é um aproveitamento bem superior. Sem ver a tabela, não. Nos últimos 6 jogos, eles ganharam 1 de 6 e perderam 5 de 6. Não é nem que eles não é nem que eles empatam alguma coisinha, é que eles só perdem. Já é um aproveitamento superior, né? É um aproveitamento de 33%, né? Um pouquinho mais, né? Na dízima periódica ainda, 1/3. Tem que fazer 1/3 e o Cagliari vai ter que não ganhar nenhum desses jogos, né? Inclusive. Então, eu acho muito improvável. E da Fiorentina, então, nem se fala, né? Da Fiorentina para cima, já todo mundo já está bem tranquilo aí. E a grande questão é que nesse momento a gente vai ter, né? Se continuar empatado, né? Cremonese e Lecce, a gente vai ter um jogo extra, né? Para definir esse último rebaixado aí. Então, vamos ver quem é que vai pontuar aí para mudar essa história. Eu acho que a Cremonese é um pouco mais sólida do que o Lecce, só que essa sequência é muito ruim com o David Nicola. Ficou 15 rodadas sem vencer, acabou prejudicando muito, né? Se tivesse vencido um joguinho só, já dava para meio que cravar ali que o Lecce vai cair, porque o Lecce são temporadas assim, né? Que o Lecce não consegue fazer gol. Perdeu o Kristovic, trouxe o Stulic, que também um grande perdedor de gols aí. Perdeu essa rodada que foi duro. Pois é. Então, em 32 jogos, o Lecce fez 21 gols, né? Então, difícil, né? A gente imaginar o Lecce pontuando muito aí. Não que a Cremonese tenha feito tantos mais assim, né? Fez 26, mas tem o Vardy, né? Enfim, tá machucado aí, mas tem o Vardy, tem o Bonazzoli, que arranja uma coisa ou outra de vez em quando. Teve um comecinho de campeonato legal, né? Assim, as 3, 4 primeiras rodadas da Cremonese deu um... Não, a Cremonese chegou a... é porque eu não tenho esse número aqui agora, e a gente já está com o tempo aqui acabando, mas a Cremonese, ela somou quase todos os seus pontos na parte ali, no primeiro turno, assim, muito... por exemplo, vou abrir aqui uma classificação qualquer. 22ª rodada, a Cremonese tinha 23 pontos. Ou seja, há 10 rodadas atrás, a Cremonese tinha
4 pontos a menos do que ela tem hoje. Então, daí você consegue tirar, né? É o primeiro turno da Cremonese, a Cremonese termina o primeiro turno ali com 22 pontos, ou seja, 5 a mais. Foi um primeiro turno muito mais positivo do que o segundo, né? A Cremonese conseguiu a proeza de somar 5 pontos no retorno. É a última colocada, né? Junto com o Verona e os 6 do Pisa. Então, enfim. Mesmo assim, ainda acho mais sólida do que o Leite. O E a Leite Cremonese tem dois né? jogos aí que, não vou dizer que dá para ganhar, mas dá para pontuar, dá para fazer uns 4 pontinhos aí a Cremonese, que ela pega o Torino em Cremona e depois pega o Pisa também, né? Então, assim, são esses dois jogos aí, rapaziada. Procurar fazer 4 pontos aí e muito provavelmente o Leite não fará, né? Embora o Leite também pegue o Pisa, o jogo é em Pisa, mas a tabela do Leite tá complicadinha pra caramba, né? Não, tem o Verona também, mas fora isso, dificilmente o Leite consegue alguma coisa. Façam suas apostas, sigam de olho, façam suas apostas preferencialmente do modo figurativo, tá? Não literal, mas se você gosta e vive bem com isso, faça também. Para saber quem é que vai cair, porque para mim e para meus amigos aqui, Pisa e Verona já foram. Um abraço para esses dois. Fizeram por merecer, o Verona principalmente, né? Nossa, o Verona demora a entrar na janela e faz umas contratações assim que não fazem muito sentido, enfim. Já estava há uns anos, né? Tentando o Verona, parece que vai conseguir. Muito obrigado a todo mundo. Mais uma vez, para você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, não deixa de se inscrever, por favor. Os likes são importantes, a inscrição também é importante para a gente, mas também para você saber quando é que vai ter live. Embora a gente fale aqui que vai ser toda segunda, nunca se sabe, né? Quando vai ter um evento especial que a gente possa fazer uma live aí, você vai ficar por dentro. Canal do WhatsApp também, pelos mesmos motivos, para você não perder nada, né? Para você ficar por dentro também de se acontecer alguma coisa, você não precisa esperar uma semana também, né? Para a gente trazer a notícia aqui para você. Tem as mídias sociais da Cautiopédia, mas se você tiver lá no canal do WhatsApp também, ajuda bastante. Muito obrigado a todo mundo que deixou comentários e nos vemos e nos ouvimos daqui a uma semana. Vamos ver se a gente já vai ter mais definições, né, do que a gente estava falando aqui, de vagas por Liga dos Campeões, se a briga vai ter, por competições europeias, vai ter menos postulantes. São assuntos para a próxima semana. Muito obrigado a todos. Nos vemos e nos ouvimos na próxima semana, beleza? Arrivederci e tchau.